Existe uma linha extremamente fina entre genialidade e isolamento, entre visão e arrogância, entre pensamento independente e delírio. E a maioria das pessoas nunca atravessa essa linha. Não porque não tenha capacidade, mas porque tem medo. Medo de discordar, medo de parecer estranho, medo de ficar sozinho. Só que aqui está o problema. Se você pensa exatamente como todo mundo, você terá exatamente os mesmos resultados que todo mundo. E isso pode parecer confortável no início, mas se torna uma prisão silenciosa no longo prazo. Desde cedo, você foi treinado para concordar. A escola recompensa respostas corretas, não perguntas provocadoras. O ambiente social recompensa adaptação, não ruptura. O mercado recompensa previsibilidade, não ousadia. Então, quando alguém decide pensar diferente, a primeira reação da maioria é resistência. E é aqui que começa o conflito interno, como discordar da multidão sem perder o equilíbrio mental. Como enxergar algo novo sem se desconectar da realidade. Primeiro, entenda uma coisa essencial: pensar diferente não é discordar por ego. Não é ser rebelde por vaidade. Não é se opor à maioria apenas para chamar a atenção. Pensamento independente e verdadeiro nasce da análise profunda da realidade, não da necessidade de validação. Ele começa com uma pergunta poderosa: e se a maioria estiver errada? Essa pergunta é perigosa, porque ela desmonta certezas. Ela exige coragem intelectual. E coragem é rara. É muito mais confortável aceitar narrativas prontas. É muito mais fácil repetir o que já foi testado. Só que progresso não nasce da repetição, ele nasce da ruptura. Mas aqui está o alerta importante: questionar tudo sem critério leva ao caos mental. Existe uma diferença entre pensamento contra-inteligente e paranoia improdutiva. Pensar diferente exige base sólida, exige estudo, exige compreensão profunda do sistema antes de desafiá-lo. Quem quer quebrar regras sem entender as regras vira apenas um rebelde confuso. Quem entende as regras pode reescrevê-las. A multidão se move por inércia. Ela reage a estímulos. Ela segue tendências. Ela repete opiniões populares. Ela compartilha sem investigar. E se você não estiver atento, será arrastado por essa corrente invisível. O problema é que a multidão quase sempre chega tarde. Quando algo já virou consenso, a oportunidade já foi explorada. Então surge outra pergunta estratégica: como identificar oportunidades antes que se tornem óbvias? A resposta está na capacidade de observar onde poucos estão olhando, em prestar atenção a problemas ignorados, em perceber contradições no discurso dominante. Muitas das maiores inovações da história nasceram de pessoas que enxergaram algo que a maioria considerava irrelevante ou impossível. Mas vamos falar do lado psicológico disso tudo. Pensar diferente dói. Porque implica estar errado sozinho antes de estar certo publicamente. Implica ser criticado antes de ser reconhecido. Implica suportar a incerteza por mais tempo do que a maioria tolera. Aqui que muitos desistem. Não porque a ideia seja ruim, mas porque o desconforto social é intenso. O ser humano é programado para pertencer. Discordar ativa uma sensação primitiva de exclusão. E exclusão, em termos evolutivos, sempre significou o perigo. Então, como não enlouquecer nesse processo, você precisa de 3 pilares mentais. Clareza. Clareza significa saber exatamente por que você acredita no que acredita. Se você não consegue explicar sua própria tese com lógica consistente, talvez não esteja pensando diferente, esteja apenas reagindo emocionalmente.
Evidência significa testar suas ideias contra a realidade. Pensamento independente não é fantasia. Ele precisa ser validado por dados, experimentos, resultados concretos. Se a realidade contradiz sua hipótese, ajuste sua hipótese, não negue os fatos. Controle emocional é o que impede que críticas externas destruam sua estabilidade. Quando você pensa diferente, será questionado, e muitas vezes, de forma agressiva. Se você reage com impulsividade, perde credibilidade. Se responde com calma e argumento, ganha respeito. Existe também uma armadilha comum: confundir isolamento com superioridade. Algumas pessoas começam a discordar da multidão e passam a desprezar qualquer opinião popular. Isso é erro estratégico. Nem tudo que a maioria acredita é falso. Nem tudo que é impopular é verdadeiro. Pensamento independente não é rejeição automática, é análise criteriosa. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe uma diferença brutal entre consenso confortável e verdade desconfortável. A multidão ama narrativas simples, ama respostas rápidas, ama slogans, mas o mundo real é complexo. E quem aceita essa complexidade desenvolve vantagem cognitiva. Pense nas grandes decisões financeiras. Picos de euforia geralmente precedem quedas. Momentos de pânico muitas vezes escondem oportunidades. Quem pensa igual à multidão compra no topo e vende no fundo. Quem pensa diferente analisa fundamentos e age com frieza. Mas cuidado, agir contra a multidão só funciona se você estiver certo. E para estar certo, você precisa pensar melhor, não apenas diferente. Existe uma pergunta que pode servir como filtro mental poderoso. Qual é a crença amplamente aceita que, se estivesse errada, mudaria completamente meu posicionamento? Essa pergunta força você a investigar premissas básicas. Ela tira você da superfície. Ela exige profundidade. Só que profundidade exige tempo. E a maioria vive em superficialidade constante. Informação rápida, opinião instantânea, julgamento acelerado. Pensar diferente exige desacelerar. Exige refletir, exige tolerar o silêncio mental. Agora vem o ponto crucial: não é necessário romper com tudo ao mesmo tempo. Você pode pensar diferente em áreas específicas enquanto mantém estabilidade em outras. Isso impede que sua mente entre em caos total. Equilíbrio é a chave. Você pode desafiar o mercado, mas precisa respeitar a matemática. Pode desafiar tendências sociais, mas precisa entender psicologia humana. Pode questionar modelos de negócio, mas precisa compreender fundamentos econômicos. Pensar diferente é construir sobre bases sólidas, não voar sem chão. Existe também um componente estratégico nisso tudo: timing. Muitas ideias corretas falham porque surgem no momento errado. A multidão pode estar errada hoje, mas se o sistema ainda não estiver pronto para mudar, você precisa resistir até que as condições amadureçam. Isso exige paciência. E paciência é uma habilidade rara. Agora imagine que você decide sempre seguir o consenso. Você elimina risco social, elimina conflito, elimina desconforto, mas também elimina grande parte do potencial de crescimento exponencial. Grandes resultados exigem decisões impopulares no início, mas não confunda impopular com irresponsável. Toda decisão ousada deve ser calculada. Risco não é imprudência. Risco inteligente é assimetria favorável, perder pouco se errar, ganhar muito se acertar. Esse é o tipo de pensamento que separa visionários de sonhadores. E aqui vai uma verdade difícil: pensar diferente não garante sucesso, mas pensar igual à maioria quase garante mediocridade.
Você precisa escolher seu desconforto. O desconforto de ser questionado agora ou o desconforto de se arrepender depois. Agora pare por um momento e reflita. Quais crenças você aceita hoje apenas porque todo mundo aceita? Quais decisões você tomou apenas para se encaixar? Quais oportunidades você ignorou por medo de parecer estranho? Se você quiser desenvolver pensamento independente sem perder sanidade, pratique o seguinte. Antes de adotar qualquer opinião forte, tente argumentar contra ela com honestidade. Se sua ideia sobreviver ao seu próprio ataque, ela é forte. Se desmoronar facilmente, ajuste. Isso evita fanatismo. Isso mantém sua mente afiada. Outra estratégia poderosa: busque fontes de informação diversificadas. Quando você consome apenas um tipo de narrativa, sua visão se estreita. Quando expande repertório, amplia perspectivas. Mas lembre-se, informação demais sem filtro gera confusão. Por isso, clareza é essencial. Pensar diferente é uma disciplina, não é um impulso. E aqui vem o clímax disso tudo. O verdadeiro pensamento independente não é sobre provar que os outros estão errados. É sobre encontrar caminhos que a maioria ainda não percebeu. Você não precisa brigar com a multidão. Precisa sair da rota dela. Existe uma diferença enorme entre confronto e construção. Se você pensa diferente apenas para atacar, desperdiça energia. Se pensa diferente para construir algo novo, cria valor. E valor, no longo prazo, silencia críticas. Então aqui está o ponto final. Não tenha medo de discordar, mas tenha a responsabilidade de fundamentar. Não tenha medo de ser diferente, mas tenha a maturidade de ajustar. Não tenha medo de ficar sozinho por um tempo, mas tenha a inteligência de permanecer conectado à realidade. Pensamento independente é uma arte. E como toda arte, exige prática. Se essa mensagem provocou algo em você, escreve nos comentários. Eu penso por mim. Curte esse vídeo se você acredita que independência mental é vantagem competitiva. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não repete o que todo mundo já sabe. Aqui a gente questiona, constrói e pensa além da multidão. Porque no final das contas, quem segue sempre chega onde todos já chegaram. Mas quem pensa diferente constrói o que ainda não existe.